Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Essa carta de Paulo aos Filipenses foi escrita aproximadamente 30 anos após a ressurreição de Cristo. E Paulo escreve essa carta quando estava preso em Roma, preso por pregar a Santa Palavra, preso por ensinar os ensinamentos de Jesus. Paulo tinha sido missionário em vários países, em vários lugares. E em Filipos, Paulo tinha deixado uma igreja formada, com membros, com diáconos e com bispos. E apesar de Paulo estar preso em Roma, assim mesmo, ele serve de inspiração para muitas outras pessoas quererem também a pregar o Evangelho. Alguns pregavam por amor, outros tinham até a boa vontade, mas tinha quem pregava por inveja. Aqueles que queriam ser reconhecidos como Paulo era. E também tinha aqueles que praticavam porfia, aqueles que pregavam distorcendo a palavra de Deus. Aqueles que pregavam fazendo contendas dentro das igrejas. E Paulo, então, nesta carta, ele dá várias orientações. E uma das orientações era alertar os filipenses contra os inimigos da cruz de Cristo. E era para ele alertar contra os que pregavam com porfia. Aqueles que pregavam contra a palavra de Deus, que distorciam os ensinamentos de Jesus. Contra os que diziam ser fiéis ao Evangelho, mas praticavam a divisão dentro da igreja, difamavam aquelas autoridades já existentes naquela época e pregavam segundo os seus costumes. Então, em reverência da palavra de Deus, vamos ficar de pé. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Assim fala a Santa Palavra. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem o que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Glória a Deus. Pode sentar. A palavra de hoje, ela vem para nos orientar, para nos alertar contra as pessoas que estão dentro da igreja, mas são contra a igreja. Incrível que pareça, existem essas pessoas. Elas são contra os ensinamentos de Jesus. Como Paulo falou, inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da graça de Jesus. Jesus vem para nos salvar, dá de graça para nós a salvação, pregado na cruz, e essas pessoas querem pregar sobre elas. Pregadores que pregam em torno de si próprio. Pregadores que não falam da palavra de Deus. Onde Deus é o seu próprio estômago. Todas as pregações em torno de si, em torno de suas viagens, em torno do que conquistou. E Paulo vem alertar sobre isso. Paulo quer nos alinhar nos ensinamentos de Jesus, para nós não cairmos nas tentações e nessa perdição que muitos estão pregando. Ou seja, para não nos iludirmos com esses falsos ensinamentos, que nos levam apenas a querer as coisas terrenas. No versículo 17, Paulo fala em observar e seguir. É para observar os que pregam verdadeiramente o Evangelho. É para nós classificarmos essas pessoas.
Para isso nós precisamos ler a Bíblia, ter conhecimento, precisamos ler a Bíblia diariamente para ter conhecimento e saber quem vai para o altar pregar a palavra de Deus está condizente com o que Jesus ensinou. Precisamos diariamente ler a Bíblia. E é para nós então seguir os que vivem realmente em Cristo. Mas, se nós não fizermos uma leitura diária, nós não vamos ter como conhecer se aquele líder está pregando conforme Jesus pregava. E se nós olharmos aqui apenas para o versículo 17, nós diríamos que Paulo era orgulhoso. Paulo fala assim: sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentaram. Neste versículo, Paulo aparece como um influenciador, como esses influenciadores da rede social que hoje em dia tem. E de certa forma, Paulo era um influenciador. Mas Paulo não falava de si próprio. Ele transmitia os ensinamentos de Jesus. O padrão de Paulo, o padrão que Paulo seguia, eram os ensinamentos de Jesus. Era o padrão de Jesus. E se olharmos por inteiro a vida de Paulo, nós podemos ver que Paulo foi uma pessoa responsável. Foi um grande líder que alcançou destaque naquela sociedade por pregar um verdadeiro evangelho. Ele seguiu os padrões que Jesus ensinou. E é assim que nós precisamos seguir. Precisamos ter conhecimento da palavra de Deus para saber que quem está nos liderando está pregando a palavra ou não. Lá em Filipenses 3,12, um pouquinho antes da leitura principal, Filipenses 3,12, Paulo fala: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo não está se orgulhando, Paulo não está sendo arrogante. Ele fala: não que eu já consegui ser aperfeiçoado, estou buscando, mas sigam o meu exemplo. É isso que Paulo está falando. Paulo está desafiando a nós, a igreja, a nós prosseguirmos para o alvo, que é Jesus Cristo. Paulo está nos ensinando a almejar Cristo, a querer estar com Cristo, a ter Cristo na nossa vida. Paulo está falando para nós ser alcançado por Cristo como Ele foi, naquele momento em que Ele caiu. E Paulo então nos convida a termos uma identidade, um modo de vida, viver como cristão, semelhantes a Cristo, na bondade, no amor, na caridade. Então Paulo nos orienta a vivermos nos princípios básicos do Evangelho. E para viver nos princípios básicos do Evangelho, precisamos conhecer o Evangelho e ler a palavra de Deus. Nós não podemos seguir qualquer palavra, palavras que falam em torno de si, de pessoas que sobem no púlpito e vêm falar de sua própria vida, das suas viagens. Paulo então nos orienta em viver na fé em Cristo. Viver na fé em Cristo. E arrepender dos pecados, dos erros cometidos. E Cristo nos perdoa. Paulo nos orienta a nós procurarmos o batismo e buscar os dons do Espírito Santo, para que possamos viver então dentro da palavra e como verdadeiros cristãos. E logo em frente, no versículo 18, Paulo, mesmo preso em lágrimas, ele vem nos alertar. Ele vem nos alertar sobre esses inimigos da cruz de Cristo que vivem no nosso meio. Naquela época existia e hoje já existe ainda. E Paulo aqui está chorando. E Paulo não está chorando por estar aprisionado. Paulo não está chorando por correr o risco de morrer. Não. Paulo está chorando pelo perigo que ronda os cristãos. Que rondava naquela época e que ronda até hoje. Pessoas de mau caráter, que se escondem atrás de um púlpito, e as suas práticas, elas conduzem à perdição. Temos que estar atentos. São pessoas inimigas da cruz de Cristo. Pregadores que não pregam por amor, pregam por interesse próprio, interesse pessoal.
interesses financeiros. Uns pregam por status, pela própria fama. Querem ser reconhecidos como Paulo foi. Querem ser reconhecidos como grandes pregadores. E viajam de um canto para o outro dessa maneira. São pregadores que usam o nome de Deus para se engrandecer. Arrastam multidões com palavras motivacionais, sem contexto bíblico. Falam qualquer coisa e as pessoas vibram com aquilo. Acham que tudo é prosperidade. Eles pregam ilusões momentâneas, desviando dos ensinamentos de Jesus. Então conduzem o povo à perdição. E muito está sendo assim. Pregadores que vivem nas custas dos que gostam ouvir facilidades. Daqueles que têm aqueles comichões no ouvido, que correm atrás de profecias, iludidos. Aqueles que gostam só de revelações. Pessoas que gostam de facilidades. Iludidos. Iludidos que não gostam de ler a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Pregadores que pegam apenas prosperidade. E seguidores que não se preocupam com a salvação. Só se preocupam com o bem-estar momentâneo. E ao contrário disso, todos nós devemos seguir a Jesus. O modelo é Jesus. E nós precisamos ser referência para as outras pessoas, como Paulo tem falado. Sigam o meu exemplo e aqueles que seguem a Cristo. Verdadeiramente quem segue a Cristo. Como Paulo foi. Como Paulo foi em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que devemos nos espelhar. Nós precisamos mostrar o verdadeiro caminho. Nós não podemos ser caminho de perdição para outras pessoas. Já tem muita pessoa perdida no mundo. Não precisamos nós querer colocar mais pessoas perdidas, iludidas, com palavras motivacionais e desviando dos ensinamentos de Jesus. Nós temos que ser modelo. Modelo a ser seguido em Cristo Jesus. E no versículo 19, Paulo fala de perdição. Perdição dos inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas individualistas que se acham o centro do universo. Dizem que sabem tudo. Se consideram os poderosos. Onde o seu Deus é seu próprio ventre, seu próprio estômago. O Deus está em torno dele. Eles olham para o próprio umbigo e não passa disso. São pessoas que estão na igreja, mas não estão com Cristo. Eles praticam apenas coisas carnais. E se orgulham disso. Se orgulham naquilo que deviam se envergonhar. E muitos se deslocam de igreja para fazer isso. São ministrações sem um contexto bíblico. Todas as ministrações giram em torno de si. Falam apenas das suas obras, das suas viagens, das suas realizações, das suas conquistas aonde passaram. São pregadores que conseguem esparramar fofoca até no momento de uma oração. Vem aqui que eu vou te orar por você, por tal coisa. Espalham fofocas dentro da igreja. E ainda se fazem de vítimas. E outros se fazem de heróis. Heróis da igreja. Mas pregam só sobre si. Porque possuem fome de fama. Fome de fama. E as suas viagens são longas. São longas que nem a de Paulo. Paulo viajou em todo que lugar. E eles também. Mas não são para ganhar almas. São para iludir as pessoas. São para iludir as pessoas, buscando riquezas. Tosqueando essas pessoas que têm comichões no ouvido, que querem ouvir coisas gostosas. Andam de igrejas em igrejas com apetite dos dízimos e ofertas. Dos que querem facilidade. Mas Paulo
ele nos orienta a esperarmos em Cristo, na verdadeira palavra. Para nós espelharmos em quem mostra verdadeiramente a palavra de Deus. E no versículo 20, então Paulo lembra que a nossa cidadania está nos céus, que somos temporários aqui nessa terra. E se nós agirmos como cidadão deste mundo, falando apenas de nós, de nossas conquistas, de nossas batalhas, de nossas vitórias, nós não conseguiremos ser cidadão do céu. Nós temos que se espelhar em Jesus. Quando o homem ele foi expulso do paraíso, ele foi expulso para o mundo. E ali ele teve que lutar. E ele teve que ter obrigações, teve que ter deveres, teve que correr atrás. O mundo caiu na perdição. O homem se perdeu. Mas Jesus ele veio para nos resgatar e para dar o exemplo como viver neste mundo, como viver com responsabilidade. E Jesus mostrou isso porque ele venceu o mundo. Ele venceu essas falsas pregações. O diabo mandou ele se atirar do penhasco. Está escrito na Bíblia: os anjos te defenderão. Misericórdia. E continuam desviando da palavra de Deus. Nós não podemos aceitar. No versículo 21, Paulo fala da nossa transformação. De como seremos lá nos céus, junto com Cristo. Deus, ele tem todo o poder, todo o domínio. E ele deu isso para Jesus. E é através de Jesus que nós conseguiremos isso. Jesus ressuscitou com esse poder. E Paulo vem nos lembrar que através de Jesus também seremos transformados. Alcançaremos os céus. Seremos transformados desse corpo corrupto para um corpo incorruptível. Seremos que nem Jesus, semelhante a Jesus. Vivemos eternamente com Jesus. Então, esqueça essas facilidades, dessas falsas pregações, desses falsos pregadores, que querem colocar você apenas nos pés deles. Tome cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Leia um pouco mais a palavra de Deus. Tome cuidado com aqueles que querem te proteger com heresias. Querem te proteger com heresias. Quer que você leve para dentro de casa um pouco de sal ungido, um vidrinho de óleo de unção, água do rio Jordão, pedrinha de Israel. Nada disso vai te defender, só para te iludir. E é natural que nós queremos viver na facilidade. Aí eu tenho uma pedrinha de Israel aqui na minha casa, me protege. É fácil, seria muito fácil. E nós gostamos de facilidade. E é bom viver com facilidade. Todos nós queremos, usamos das tecnologias de hoje em dia. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não é ciência. A palavra de Deus é uma só. E na facilidade não vai ter salvação. Na facilidade não vai ter salvação. E para terminar, em Mateus 11, 28 em diante, Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Amados, leiam mais a Bíblia e tomem cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Amém? Vamos louvar o Senhor?